Sejam muito bem-vindos, meus caros, e naquele que é o seu espaço de comentário semanal e, diria eu, espaço de bullying semanal a Miguel Prata Roque, Miguel Morgado fez um comentário muito interessante sobre uma narrativa que eu acho que é mais proeminente à esquerda, diga-se de passagem, mas apesar de tudo, se considerarmos os liberais por causa da sua parte económica de direita, podemos considerar, isto falo a nível europeu, não tanto a nível português, podemos considerar que à direita também há alguma adesão a esta narrativa, e eu diria que Miguel Morgado faz aqui um comentário cirúrgico sobre aquilo que deve ser o investimento do ponto de vista europeu naquela que é a sua defesa, e eu acho que é importante falarmos deste assunto, até porque Miguel Morgado dá aqui uma lição verdadeira a Miguel Prata Roque e a todas as pessoas que defendem a narrativa de que, bom, a Europa prioriza o Sistema Nacional de Saúde, a Europa prioriza as questões de educação, no entanto temos é que ser protegidos pelos Estados Unidos da América, dizendo basicamente com esta narrativa, bom, meus caros, nós priorizamos o Serviço Nacional de Saúde, mas o dinheiro que não gastamos em defesa é gasto a mais pelos Estados Unidos da América. Portanto, em certa medida até podemos dizer que os Estados Unidos nos ajudam a financiar o Serviço Nacional de Saúde e o Serviço de Educação, portanto a educação pública. Não deixa de ser interessante que nós queremos priorizar serviços, queremos nos dar a determinados luxos que obrigamos os americanos a não ter para nos defenderem porque nós não podemos investir em armamento, e esta esquerda e o Miguel Prata Roque é a cara ideal para definir esta narrativa. Vamos ouvir, meus caros. E o que eu gostava era que houvesse uma correspondência da Europa em conformidade com as promessas que foram feitas pelos políticos. O chanceler Scholz, vamos agora passar dos anões, António Costa, para os gigantes europeus. Scholz fez uma propaganda depois da guerra na Ucrânia a dizer que a Alemanha ia mudar de vida, anunciou centenas de milhares de milhões para investimento na defesa, e foi tudo um logro. Então, e esta gente não tem que se assumir responsabilidades por isto? É o quê? Queixar-se do Trump depois? Ou da Kamala Harris, se ela decidir também: malta, nós temos aqui outras prioridades, temos a Ásia, temos que olhar para as nossas fronteiras, e se fizer aquilo que o Obama, veja-se bem, o Presidente Obama chamou o pivoting to Asia, quer dizer, virarmos as nossas atenção para a Ásia. Vamos dizer o quê? Que não, aqui na Europa nós queremos dar prioridade ao Serviço Nacional de Saúde, dar prioridade à escola pública, e portanto nós achamos que é bom, é um mundo livre de armas nucleares e do multilateralismo. Para o orçamento do Estado. Mas isto é extremamente interessante, e antes de Miguel Morgado concluir o seu comentário, porque estas pessoas, e eu acho que é aqui que se distancia a direita da esquerda, nesta questão, se direita e esquerda ainda forem rótulos atuais e adequados para descrever aquela que é a divisão das forças políticas, digamos assim. Mas é isto que distancia, principalmente no meu entender, a direita da esquerda, que é a questão do pessimismo ou otimismo, vamos lhe chamar assim, antropológico, por uma simples razão. Porque a direita acredita que, por definição, as pessoas são más em potencial. Ou seja, não quer dizer que as pessoas sejam más, mas todos nós somos capazes de cometer algum mal e, portanto, temos todos mal em potencial dentro de nós. Podemos nunca o realizar, podemos nunca fazer coisas maldosas, mas todos nós somos capazes de alguma maldade e temos mal em potencial dentro de nós. Estas pessoas, com base em Rousseau, na teoria do bom selvagem, eventualmente, digo eu, mas noutras teorias de Rousseau, acreditam que as pessoas são boas, mas que são estragadas, digamos assim, isto de uma forma muito genérica, são estragadas pelas instituições. Quando nós só conseguimos perceber e nós só nos aprimoramos do ponto de vista daquelas que são as nossas qualidades físicas, intelectuais ou o que for, só nos aprimoramos em comparação às outras pessoas, num determinado espaço que é balizado pelo Estado e onde nós conseguimos verdadeiramente perceber em que é que somos bons. Nomeadamente, eu consigo perceber que sou melhor em letras porque consigo perceber que se calhar não presto a matemática. É um exemplo que eu consigo dar. E, portanto, nesta medida, as pessoas têm que perceber que nós não podemos partir para cima da mesa de negociações do ponto de vista daquelas que são as potências mundiais, dependendo da boa vontade da China ou da boa vontade da Rússia de não terem armas nucleares. Porque nós já percebemos que a boa vontade não serve para nada, Miguel Prata Roque. E, portanto, sendo que a boa vontade não serve para nada, nós temos que estar preparados para a eventualidade de um grande conflito. E, portanto, se neste momento nós formos invadidos, porque nós, mais uma vez digo, não podemos esperar pela boa vontade de outros países. Eu não estou a dizer que vai ser o caso, eu nem sequer acredito que a Rússia tenha essas intenções, não é nada disso. Mas vamos partir do pressuposto que há aqui um grande conflito a nível mundial, à semelhança do que já houve anteriormente.
E, portanto, nós defendemos-nos como? Vamos partir do pressuposto que os Estados Unidos dizem: não, meus amigos, a partir de agora desenrasquem-se a nível militar porque nós temos preocupações maiores, como Miguel Morgado diz, e faz todo o sentido. Nós, a partir de agora, temos preocupações maiores, o mundo está complicado a nível de tensões geopolíticas e, portanto, meus amigos, vocês agora desenrascam-se e investem vocês a nível militar, individualmente falando. Se nós não o fizemos até agora, e agora, por exemplo, rebentar um conflito a nível mundial, nós defendemos-nos com quê? Com pedras e paus? Defendemos-nos com boa vontade? Ou defendemos-nos com políticas de ideologia de género? Ou defendemos-nos com a diversidade nas forças de segurança? Ou defendemos-nos com os serviços públicos? O Miguel Prata Roque tem que acordar para a vida. O Miguel Prata Roque tem que perceber que se está numa situação privilegiada é porque alguém lutou por ela e é porque alguém esteve disposto a manter essa situação privilegiada. O Miguel Prata Roque não tem um pingo de noção da situação privilegiada em que se encontra e ele acreditar que esta situação se mantém por si só, sem qualquer esforço de manutenção, o Miguel Prata Roque roça quase o doentio, sinceramente. Vamos ouvir o resto. Rosa, deixa-me só dizer isto. É preciso ver que este é o tipo de visão política da Europa que os tiranos na China, na Rússia, na Bielorrússia querem que triunfe. São as pessoas que acham que a Europa tomar consciência do seu lugar na geopolítica mundial e assumir a responsabilidade pelo seu próprio destino, fazer a guerra. Que é uma visão beligerante. É a Europa que faz a guerra. É isso mesmo. É isso o que tu queres é a Europa que faz a guerra. Esta tradução... Eu acho que devias distinguir a Organização das Nações Unidas. Esta tradução imediata política que se faz com toda a irresponsabilidade que Putin quer promover. Não é por acaso que Putin tem promovido e financiado movimentos à extrema-esquerda e à extrema-direita que querem fazer dissolver precisamente um entendimento de uma Europa forte, e forte significa não só economicamente forte, não só socialmente forte, mas no mundo que temos, que não foi o mundo que nós escolhemos, é o mundo que nos é dado, e perante o declínio da Europa nas próximas décadas, será um mundo ditado no espaço extra-europeu, nós temos de nos saber defender. Se quisermos ser os menos de embalar da América e depois queixarmos que vêm presidentes da América que não tomam conta de nós, eu acho que isso é de uma irresponsabilidade da troca. O Miguel Prata Roque, e perdoe uma expressão, mas o Miguel Prata Roque consegue ser tão imbecil às vezes que faz confusão. Uma pessoa com o seu histórico académico, que dá aulas há não sei quanto tempo, dizer uma barbaridade destas... Dr. Miguel Prata Roque, mas o Miguel Prata Roque acredita que nós defendermos-nos e nós precavermos-nos do ponto de vista daquilo que são as forças militares é uma forma de fazer guerra? Portanto, na ideia do Miguel Prata Roque, nós não investimos em defesa, porque se investirmos vamos fazer guerra. Então eu pergunto ao Miguel Prata Roque, eu sei que isto pode parecer difícil, eu não consigo perceber como é que uma pessoa com os estudos do Miguel Prata Roque tem dificuldades em perceber isto. Mas o Miguel Prata Roque consegue perceber que nós termos armamento pode ser uma das formas de manutenção da paz a nível mundial. Como é que o Miguel Prata Roque quer ir para cima da mesa de negociações da Europa enquanto bloco, negociar com a Rússia, com a China e eventualmente com os Estados Unidos, se nós não temos armamento? Nós não entramos para a conversa porque nós não temos medo a ninguém. E, portanto, a questão do poder nuclear não é propriamente pela sua utilização. O poder nuclear é utilizado como carta de discussão do ponto de vista da discussão das forças políticas a nível mundial. Portanto, o armamento nuclear, por exemplo, não é utilizado para ser utilizado verdadeiramente. O poder nuclear é uma carta de medo que é utilizada. E, portanto, quem não tem poder nuclear vai ter sempre que baixar a cabeça a quem o tem. Quem não tem forças militares vai ter sempre que baixar a cabeça a quem as tem. E, portanto, há estudos interessantíssimos, inclusive é sobre uma palestra que eu ouvi há pouco tempo, de uma pessoa especializada nesta área, que diz de forma muito clara, e é óbvio, quer dizer, que o crescente poder económico da China se vai traduzir de forma direta em poder militar, e o poder militar se vai traduzir de forma direta em poder político. Isto é um caminho que está a ser feito pela China, enquanto pessoas como o Miguel Prata Roque acreditam que nós estamos bem desarmados, porque as pessoas são todas muito boazinhas e temos que estar dependentes de boa vontade da China, da Rússia, da Índia, da Coreia do Norte e de tantas outras nações com muita força a nível militar que se estão a borrifar para as causas de género, que se estão a borrifar para a identidade de género, que não querem saber do sexo, da etnia, da raça das pessoas que estão nas forças militares, querem a crescer de forma constante e quando crescerem de forma constante vão nos pôr debaixo da pata como já estamos nos Estados Unidos. Estas pessoas não percebem que, e aliás o Miguel Morgado diz que estas outras potências que financiam movimentos à extrema-esquerda e à extrema-direita. Bom, eu efetivamente conheço muitos partidos de extrema-esquerda
que são favoráveis a uma Europa sem armas, a uma Europa completamente defendida pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos quase com um tom paternalista para nos defender, mas efetivamente eu não consigo ver, e posso estar equivocado, mas o Miguel Morgado lá saberá o que diz, não tenho dúvidas nenhumas. Miguel Morgado é uma autoridade na área da ciência política, eu não tenho dúvidas nenhumas de que ele tenha razão no que diz, mas eu pessoalmente não conheço partidos à direita. Excluindo os liberais, quer dizer, mas os próprios liberais, por exemplo, em Portugal dizem que não são de esquerda nem de direita, portanto isto também é uma questão interessante. Mas excluindo os liberais, eu não conheço uma direita bem-sucedida neste momento, que defenda uma Europa desarmada, que defenda uma Europa sem forças militares. Eu sinceramente não conheço, muito pelo contrário. O Chega é muito defensor, por exemplo, porque o Chega é um exemplo português destas novas forças. O Chega quer um aumento do PIB no armamento e nas forças militares. O Rassemblement Nacional igual, o Vítor Orbán igual, o Vítor Orbán, portanto, leia-se o Fidesz igual, o FPO, a AfD. A AfD é mais... A AfD a nível da União Europeia é diferente, diga-se de passagem. Mas eu não me recordo de uma direita bem-sucedida na Europa neste momento que defenda este tipo de narrativas, honestamente. Portanto, Miguel Morgado pode ter feito aqui... pode ter aqui alguns partidos que eu não me recordo em mente, mas eu honestamente não me recordo de nenhum. Agora, do ponto de vista da direita, que está a ser bem-sucedida, esta direita quer efetivamente maior capacidade militar da Europa. Esta direita não quer ser defendida pelos Estados Unidos da América, porque nós não temos que depender dos Estados Unidos da América. Nós somos um bloco, a nível europeu, com uma história milenar, somos um bloco com grande capacidade filosófica, somos um bloco com grande influência a nível mundial, talvez cada vez menos, e nas próximas décadas cada vez menos, com a força crescente da China, da Rússia e de outras nações. Era o que o Miguel Morgado dizia, esta decadência europeia vai fazer com que muitas das decisões geopolíticas passem a ser decididas de forma extra-europeia e, portanto, nesta medida nós temos que estar preparados, nós não podemos depender dos Estados Unidos da América e, portanto, efetivamente, eu acho que é preciso uma maior capacidade militar, é preciso alguma capacidade de defesa, nem que seja só para quando estivermos na mesa de negociações dizermos, meus amigos, nós também temos uma palavra a dizer, porque eu posso-vos garantir que só quem tem poder militar é que vai discutir as coisas de forma adequada. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto, quero-vos agradecer por estarem desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal, estamos a chegar aos 20 mil subscritores, muito obrigado, meus caros, tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.